Salve, salve, torcida colorada! Vem com o Igor, vem com o Igor, vem com o Igor no canal do Vaga. Espero que todos vocês estejam bem. Grande abraço para todo mundo que está assistindo esse vídeo. E bora atualizar as últimas informações do Internacional antes de dar o play no final de semana. Isso porque temos mais um duelo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo contra o Vasco da Gama. E o Internacional projeta um número considerável de torcedores para esta partida. Vamos falar sobre isso neste conteúdo. Vamos falar também sobre o Flamengo, porque agosto está chegando e, com isso, os duelos das oitavas da Libertadores estão se aproximando. Sabemos que a equipe carioca tem, sim, seus desfalques, mas está investindo pesado nesta janela de transferências e acabou de fazer a contratação mais cara de sua história. Internacional, obviamente, tem que estar atento a este cenário e vamos falar sobre isso neste conteúdo também. E por último, mas não menos importante, temos que tratar sobre as categorias de base. Isso porque, como vocês sabem, nesta semana tivemos o rebaixamento da equipe sub-20 do Inter no Campeonato Brasileiro da categoria e mudanças devem ser feitas nos próximos dias lá no CT Morada dos Quero-Queros em Alvorada, certo? Tudo neste conteúdo que tem a tua força, meu cabelo não para de cair, que tem a tua força, torcedor colorado, torcedora colorada, que deixa o like, se inscreve no canal se não está inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e, é claro, deixa o teu comentário aqui embaixo acerca sobre os assuntos, né, que vamos tratar neste conteúdo, beleza? Sem mais enrolações, bora para o vídeo de hoje, gurizada. Isso porque, de acordo com o colega Bruno Flores, de GZH, o Internacional espera 28 mil torcedores contra o Vasco da Gama. É verdade que 6h30 da tarde de um domingo não é um horário tão bom assim. Afinal, algumas pessoas têm que trabalhar no dia seguinte, de manhã cedo, acordar, ir para o trabalho, né? Às vezes tem torcedores que vêm do interior e acabam tendo que vir de excursão de longas horas, depois para voltar para casa também, para voltar para sua cidade também leva um bom tempo. Enfim, esse cenário é complicado para alguns torcedores, mas o Internacional mantém a promoção de sócios realizada na partida contra o Ceará, em que tivemos aí 31 mil torcedores, e isso também é uma atitude importante do Inter para fazer com que tenhamos aí 28 mil torcedores contra o Vasco da Gama, né? Sócios e sócias tem direito à entrada para acompanhante nas áreas livres nos portões 2, 3 e 7 por R$10. A promoção se aplica a todas as modalidades, com exceção da Coloradinho e da Academia do Povo. Então, gurizada, vamos lá garantir o lugar no jogo contra o Vasco da Gama para motivar o Inter a conseguir mais 3 pontos no Brasileirão e assim, é claro, conquistar sua 4ª vitória consecutiva na competição nacional. E de olho na Libertadores, gurizada, o Flamengo está investindo pesado, como eu falei, trouxe o Jorginho para a disputa do Super Mundial de Clubes, está trazendo também o Emerson Royal, lateral direito que estava muito presente nas últimas convocações da seleção brasileira, não chegou a ser convocado pelo Ancelotti, né, nos últimos compromissos pelas eliminatórias, mas não faz muito tempo que estava aí atuando com a amarelinha. Se eu não me engano, também fez outras contratações de jogadores na Europa. Agora eu não vou conseguir citar aqui todos os nomes para vocês. Tem o Beltrán, ex-River, né? Tem também o Carrascal. Enfim, jogadores de muita qualidade, e agora fez a sua contratação mais cara, né? Contratação mais cara da história do clube, melhor dizendo. Samuel Lino, atacante brasileiro que estava no Atlético de Madrid, jogando a elite do Campeonato Espanhol, era um dos titulares da equipe comandada pelo técnico Diego Simeone, jogador que também já atuou na UEFA Champions League. Agora eu não me lembro se ele já foi convocado pela seleção brasileira, vocês podem me ajudar aí nos comentários. Memória está meio fraca hoje, mas o fato é que o Flamengo desembolsou aí 22 milhões de euros, cerca de 143 milhões de reais, para contratar o Samuel Lino, atacante de muita qualidade, atacante rápido, tem uma boa finalização, jogador realmente muito talentoso, que vai dar trabalho com certeza para o Inter, né? E temos que ficar de olho aí. Eu tenho certeza que Roger Machado está acompanhando esse contexto, né, de contratações tanto do Flamengo quanto do Fluminense pela Copa do Brasil, né, que temos aí o primeiro jogo na próxima quarta-feira. Enfim, diretoria colorada, tenho certeza, né, o Internacional está acompanhando essas movimentações e se preparando da melhor forma possível
para encarar esses duelos pelas Copas, principalmente contra o Flamengo, que, ao meu ver, é um duelo mais difícil do que as partidas contra o Fluminense pela Copa do Brasil, certo? E gurizada, para a gente fechar o nosso vídeo de hoje, bem rapidinho, assuntos bem rápidos para tratarmos aqui, vamos repercutir a matéria feita pelo colega Rafael de Vério de GZH. Após o rebaixamento no Sub-20, Inter prepara mudanças nas categorias de base. Uma reportagem muito importante que o de Vério fez, falando sobre o cenário turbulento que o Inter vive no celeiro de Ases, e não é de hoje que o Inter está vivendo esse momento. Tivemos eliminações precoces na Copa São Paulo de Futebol Júnior. No ano passado, mesmo não havendo rebaixamento, o Colorado teve uma campanha bem ruim do Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Chegou a estar na última posição da tabela no ano passado, né? E esse ano, infelizmente, acabou sendo rebaixado, certo? O que acontece? Reportagem feita pelo de Vério, ouviu pessoas tanto de dentro do clube quanto de fora, e algumas constatações que eu quero trazer para vocês. Uma delas é que o Inter tinha sim condições de fazer uma campanha de meio de tabela, dadas as peças disponíveis, né? Inter teve aí 4 vitórias, 3 empates e 12 derrotas, e podíamos ter a utilização de alguns jovens com idade ainda para poder auxiliar o Inter no Campeonato Brasileiro Sub-20, como, por exemplo, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, o Luiz Otávio, a verdade, acabou atuando em algumas partidas, Ricardo Matias, o Iago Noal foi bastante aproveitado na base, né? Enfim, 16 jogadores de idade Sub-20 que estavam a serviço do profissional, mas que podiam ter sido mais utilizados também, né? Para ajudar a equipe do Sub-20 a fazer uma campanha melhor do que fez neste ano, né? Mesmo obviamente, né? Mesmo que a prioridade do clube seja o time profissional, havia material humano para fazer mais. As razões para o desempenho esperado não ter ocorrido são alguns dos assuntos de reuniões nos próximos dias, né? São mudanças que o Internacional vai precisar fazer, principalmente de processos, né? Obviamente, o Renan Brito, ex-goleiro do Internacional, não deve ficar a comando da equipe Sub-20, mas o Internacional entende que nesse momento alguns processos, principalmente, precisam ser alterados, certo? Por exemplo, quando o time engatou resultados ruins, alguns atletas que deveriam ouvir as cobranças não estavam em treinos ou viagens por terem sido chamados para completar a equipe principal. E aí, isso seria amenizado se não ocorresse a distância de um centro de treinamento para o outro, como, por exemplo, CT do Celeiro de Ases em Alvorada e o CT Parque Gigante na Zona Sul de Porto Alegre, né? Então, são quase 50 minutos de viagem e isso realmente, a logística, foi um fator que dificultou essa gestão com os jovens das categorias de base, que estavam a serviço também do profissional, né? Ou que eram chamados para completar os treinamentos da equipe profissional, certo? E aí, obviamente, a partir dessa distância, uma das mudanças propostas é de que o time Sub-20 treine com os profissionais, como faz o Palmeiras, desde que o técnico português Abel Ferreira chegou e começou a trabalhar por lá em São Paulo. Há uma resistência interna forte, diz aqui a matéria do Rafael de Vério, mas, enfim, esses maus resultados podem acelerar o processo. Também tem a questão da melhoria da estrutura para as categorias de base. A base não costuma usar o que não serve mais ao profissional, né? E a transição também deve ser aprimorada, certo? E com todos esses exemplos que eu citei para vocês aqui, repercutindo a matéria do Rafael de Vério, é que o Internacional precisa fazer realmente, criar uma cultura institucional, certo? É um investimento melhor na base, com profissionais ainda mais capacitados, para que o Internacional volte a ser uma referência no cenário nacional de revelação de atletas. Aqui diz também que a tendência é de que Fernando Reck comande esse processo. Ele chegou ao clube em março, 2 meses depois da Copa São Paulo, mas ainda não conseguiu implantar a sua metodologia. Então era isso pro vídeo de hoje, gurizada. Vou ficando por aqui e mais informações do Internacional eu e o Vaguinha vamos trazendo aqui no canal para vocês, tá certo? Aquele abraço, bom final de semana para todos. Fui!